Israel afirma que terá que ficar um pouco mais de tempo na zona desmilitarizada das colinas do Golã. Enquanto isso, a gente tem a Rússia cancelando a exportação de grãos para a Síria, o que é um indicativo de um possível rompimento das relações diplomáticas. Enquanto isso, Trump garante que pode sim fazer um ataque às instalações nucleares iranianas em uma ligação com Benjamin Netanyahu, e a gente tem também o Trump cobrando os europeus, alegando que eles têm que mediar o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia e fazendo outras críticas, inclusive ao Zelensky, colocando que não apoia a entrada da Ucrânia para a organização. A gente vai falar um pouquinho também, galera, sobre o Trump rejeitando ceder os mísseis de longo alcance para o Zelensky e o Putin, a Rússia, colocando que esse alinhamento é totalmente assim favorável ao pensamento russo, mostrando uma certa coesão no pensamento entre Putin e Trump. Vai lembrar, pessoal, que a Rússia fez um ataque enorme contra instalações energéticas e outras infraestruturas da Ucrânia em retaliação aos ataques com mísseis de longo alcance feitos pelos ucranianos. A Polônia coloca os seus caças em estado de atenção e o Zelensky pede desesperadamente por uma união mundial contra o Putin. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre os convites que o Trump fez para sua ascensão à presidência dos Estados Unidos. Xi Jinping aparentemente já rejeitou, e também a escolha do novo primeiro-ministro francês, que pretende acabar com um conflito político estabelecido na França. Já adianto que não vai conseguir. Enquanto isso, a Suíça, mais um país europeu, começa a revitalizar os seus bunkers, aparentemente se preparando para uma possível terceira guerra mundial. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu sei que tá chegando o final do ano e você tá preocupado procurando presente e aquela roupa estilosa para passar a virada do ano, né? Tenho uma dica sensacional para vocês, que são as roupas da Insider, as roupas mais tecnológicas do Brasil, inclusive parceiraça aqui do canal. Aliás, confesso, cara, que compõem quase uns 80% aí do meu guarda-roupa, tá? Caso você queira presentear alguém, cara, os kits da Insider, pô, são sensacionais. Eu confesso, tá? Se eu recebesse cuecas da Insider, que aliás são minhas preferidas, tô usando, não vou mostrar para vocês por motivos óbvios, tá? Ou uma tech t-shirt que tem um tecido tão tecnológico, tecido modal, que evapora, né, o suor do corpo, trazendo uma sensação de conforto térmico e desamassando, cara, é muito confortável, é muito prático. Modelo minimalista, combina com várias peças de roupa. Nossa, eu adoraria, tá? É conforto, praticidade. Caso você queira, por exemplo, passar a virada do ano de maneira estilosa, tem aquela ligação das cores, né? Amarelo, verde, branco e tal, tudo tem um significado. Eu confesso que já vou passar com a minha camisa branca da Insider, que quero paz para 2025, tá? Independente de quais sejam os seus objetivos, eu tenho certeza que a Insider serve para esse propósito. Então utilize o meu cupom, ó, ProfRicardo15, que você vai ganhar um mega descontaço, além de, claro, ter uma roupa altamente qualificada e apoiar esse criador de conteúdo que vos fala. Tamo junto, pessoal? Use Insider, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu já trouxe para vocês, a Síria, que passou por todo esse momento dos rebeldes tomando o poder, e a falta de uma coesão nacional para a formação de um Estado, sim, a gente tem Mohamed al-Bashir sendo o representante, pelo menos até março, mas de fato não são todos os grupos na Síria que o reconhecem. Tivemos hoje protestos, manifestações, principalmente de apoio, né, à queda do regime Bashar al-Assad e a chance de um novo governo que respeite um pouco mais as minorias, outras diversidades étnicas, mas de fato, galera, como eu falei para vocês, falta uma coesão nacional. Israel alegando que esse novo governo que vai ascender ao poder pode ser um governo extremista, contrário aos preceitos israelenses. Lembrando que hoje o HTS, a antiga Frente al-Nusra, que é uma dissidência da Al-Qaeda, já alegou, tá, que apesar do seu passado um pouco mais radical, enfim, hoje abandonou esses preceitos mais extremistas e hoje só tem o Hezbollah e o Irã como seus inimigos regionais. Alegando, inclusive, que Israel foi um importante ator para a queda do regime Bashar al-Assad. E para o HTS, e para esse novo governo que vem se estabelecendo na Síria, qualquer um, novamente, né, que lute contra o Irã e o Hezbollah, principalmente Israel, vai ser considerado um aliado. Como eu diria, né, pessoal, olha como é geopolítica, hein? Uma antiga dissidência da Al-Qaeda alinhada com os interesses israelenses e ocidentais.
Cara, geopolítica é complicada, né? Mas voltando aqui para o vídeo. E dentro dessa premissa, a gente teve, claro, Israel considerando que não tem confiança exata, né, se eles vão seguir os preceitos mais abertos ao livre comércio, à ocidentalização, e por isso avançou nas colinas do Golã, alegando uma defesa nacional. Não desconfiando, claro, dos bons interesses israelenses e de nenhuma outra nação, tá? Não é pegando no pé de Israel, mas há interesses geográficos, geopolíticos ali também. A gente sabe, pessoal, que as colinas do Golã são um território bastante alto, que, do ponto de vista geopolítico, eventualmente no conflito, é uma posição de bastante destaque. As colinas do Golã, elas têm um solo vulcânico que é muito bom, inclusive, para a agricultura, embora o rigor climático, principalmente no inverno, né, atrapalhe um pouco maiores plantações, e também a nascente de principais rios ali, de principais corpos d'água, como, por exemplo, o Rio Jordão. Ou seja, é estratégico. Israel avançou aparentemente numa coisa provisória, segundo eles, só enquanto não se consolida o governo. Já anunciou que vai ter que ficar pelo menos um pouquinho mais de tempo. A Arábia Saudita, pessoal, condenou veementemente essa ação, não só nas colinas do Golã, mas também na região de Gaza, onde mais ataques israelenses foram feitos, bem como países como Egito e, claro, os inimigos israelenses, como, por exemplo, os iranianos. Ainda sobre a questão da Síria, como eu falei para vocês, né, talvez uma das grandes dúvidas que morassem está justamente na relação entre Rússia e Síria. Por quê? A gente sabe que o governo Bashar al-Assad tinha vários aliados regionais, mas aliado extra-regional, um aliado mais global, com certeza era um alinhamento com a Rússia. Poxa, galera, desde a época do pai do Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, havia relações com a antiga União Soviética. Quando o Bashar al-Assad sai, inclusive ele está na Rússia agora, vivendo, galera, tadinho, tá? Só com seus poucos bilhões de dólares ele na Rússia, mas, né, ele começa a se questionar, poxa, será que a Rússia, então, vai romper com esse novo governo sírio? E nem eles sabiam exatamente. Eu coloquei para vocês que várias embarcações militares tinham abandonado o porto de Tartus e estavam ancorados em alto mar, para saber, poxa, será que eu volto? Será que eu não volto? Aparentemente, depois de algumas negociações, de novo, não é definitivo, mas é o que está se especulando, inclusive com alguns relatos, alguns vídeos de militares russos falando estamos voltando para casa, as movimentações dão conta que a Rússia está abandonando a Síria, talvez por não ter chegado num consenso, num acordo. Vai lembrar, pessoal, que também a gente teve alguns navios que estavam visando ali o comércio de alimentos, de trigo, de outros grãos da Rússia. A Rússia hoje é o maior produtor de trigo do planeta, abastecendo a Síria. Esses navios não chegaram, né, no seu destino, ou seja, houve um cancelamento aí da comercialização. A Rússia alega que porque pesam incertezas sobre pagamento, financiamento desse comércio internacional. Mas claro, se fosse um governo que eles apoiassem totalmente, ou se quisesse mostrar um bom tom, um bom grado, a Rússia poderia fazer o comércio. Então há todo indicativo que, apesar das negociações, esse novo governo sírio vai ser muito mais pró-Ocidente, talvez até mesmo, galera, rompendo relações, pelo menos assim, com as bases russas no território da Síria. Vai lembrar que isso é um prejuízo muito grande para a Rússia, principalmente, porque as duas bases principais instaladas na Síria davam acesso ao continente africano, uma região super estratégica, principalmente na região do Sahel, que cada vez mais se aproxima, com Mali, Burkina Faso, Níger, Sudão, de uma geopolítica mais pró-Rússia do que exatamente pró-Ocidente. Ou seja, é uma derrota geopolítica importante para os russos. A gente teve também, pessoal, o Trump, segundo The Wall Street Journal, fazendo uma ligação com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense. E, aliás, coisa interessante, tá? Perguntaram pro Trump, numa entrevista, o Trump, você confia no Benjamin Netanyahu? Porque a gente sabe que teve muitas rusgas ali, né? Entre o governo Biden e o governo Netanyahu. Ele falou, olha, eu não confio em ninguém, né? Deixando bem claro aí a política do Trump. Mas a gente sabe que as relações, elas tendem a se aprofundar entre Estados Unidos e Israel. É postura do Partido Republicano, na verdade do Trump, né, muito mais do que do Partido Republicano, um apoio mais declarado a Israel. Não que os democratas não apoiem, apoiaram durante todo o governo, mas tecendo algumas críticas, falando sobre a possível criação do Estado palestino, mas também sem apoiar resoluções da ONU, né, deixando bem claro. Os republicanos, eles são mais enfáticos no apoio a Israel, essa é a palavra, tá? Pois bem, galera, nessa ligação, o Benjamin Netanyahu estava tramando com o Trump como conter o avanço dos iranianos.
Vai lembrar que o Irã é um inimigo dos Estados Unidos, com toda certeza, mas mais do que isso, é um inimigo do Trump. Desde quando o Trump ordenou primeiro, saiu do acordo que tinha sido finalizado entre Estados Unidos, Irã e outros países como Rússia, China e países europeus, em 2018, alegando que o acordo, que findava as sanções econômicas em troca de uma abertura do programa nuclear iraniano, não estava funcionando e que só estava financiando um crescimento de um inimigo geopolítico no Irã, as coisas azedaram bastante entre Irã e Estados Unidos, no governo Trump. Aí depois o Trump foi lá e ordenou uma morte do general Soleimani, em território do Iraque, que era o grande coordenador desse chamado eixo da resistência. Aí sim que a coisa foi mal, né? Tanto que nas eleições dos Estados Unidos, por exemplo, o próprio FBI e a própria CIA colocaram que havia interesses de outros países, Irã, em fazer um tipo de atentado. Não, aquele que ocorreu nos Estados Unidos aparentemente não teve ligação com os iranianos, mas outros poderiam ter sido tentados, aí sim com ligação com o Irã. O Irã tentou interferir no processo eleitoral e a gente sabe que as relações tendem a piorar bastante. E o Trump falou, concordo, a gente tem que conter realmente o eixo da resistência, ainda mais nesse momento de fraqueza, porque os grandes apoiadores do Irã, Síria de Bashar al-Assad já foi embora do país, Hezbollah, galera, sofreu bastante, né, com os ataques israelenses, e Hamas, Jihad Islâmica, então nem se fala. Os Houthis são um grupo muito frágil, talvez ainda tenha uma resistência um pouco maior, mas falta uma coordenação maior nesse momento do chamado eixo da resistência. Então, poderia ser agora um ataque do Trump. E ele falou que ele concorda, e ele tem duas propostas para isso. Ou aumentar a presença nuclear dos Estados Unidos, até declaradamente em apoio a Israel, para fazer uma espécie de tática de dissuasão frente aos iranianos, ou atacar instalações nucleares em conjunto com Israel. Sim, o The Wall Street Journal coloca que uma das premissas para conter os iranianos é atacar o programa nuclear do Irã. Vai lembrar que a ONU já coloca que o Irã hoje tem capacidade para sim desenvolver o seu próprio arsenal e já tem material para fazer pelo menos 4 bombas atômicas. Claro, de ter tecnologia para transformar isso em capacidade de ogiva para colocar no míssil e disparar, tem um salto tecnológico. Mas o Irã está avançando. Israel é conhecido por fazer os seus ataques preventivos. Será que o Trump agora vai comprar essa batalha com os iranianos? Deixa aí nos comentários. A gente teve, pessoal, notícias importantes também sobre o que aconteceu naquela reunião. Eu até citei para vocês, lembra, na época, da reinauguração da Catedral de Notre Dame, em que o Macron, claro, na França, né? No momento de crise política, é sempre bom dar aquela parecida, recebeu o Trump e também o Zelensky. A gente não teve, os três falaram, né? Foram reuniões muito boas, muito positivas, tal, mas não teve, assim, conclusões do que de fato foi discutido entre esses três chefes de Estado. Começaram a surgir algumas notícias pela mídia americana. Aparentemente, galera, a primeira coisa, o Trump falou que a Europa tem que começar a assumir mais responsabilidade pelos seus próprios conflitos. Não é novidade, o Trump já falava isso desde o processo eleitoral, né? Ameaçando sair da OTAN, alegando que a Europa, durante muito tempo, ficou no estado de letargia, porque pós a Guerra Fria, achava que era um período de apaziguamento e preferiu muito mais fazer os gastos sociais em detrimento do hard power dos gastos militares, então falou que tem que assumir algumas responsabilidades. Eu já trouxe para vocês que na proposta do Trump, para estabelecer uma paz, ou pelo menos um cessar-fogo, ele coloca que Rússia e Ucrânia têm que aceitar negociar. Caso a Rússia não aceite, ele vai financiar ainda mais os ucranianos. Caso a Ucrânia não aceite uma negociação, ele para de financiar a Ucrânia. E criação de uma zona desmilitarizada com tropas europeias tomando a responsabilidade, não mais tropas americanas. A Europa tem que cuidar da própria Europa. E a promessa é que a Ucrânia não entrará para a OTAN, pelo menos nos próximos 20 anos. Aliás, as fontes indicam que nessa reunião, inclusive, ele falou de novo isso para o Zelensky. Os Estados Unidos não apoiam a entrada da Ucrânia para a OTAN. Não faz parte do plano norte-americano. Falou também, galera, que os europeus eles têm que fazer um pouco mais de pressão em cima da Rússia e da China, principalmente, para que consiga fazer uma mediação do processo de paz, alegando, inclusive, a possibilidade da aplicação de sanções econômicas contra os chineses, caso os chineses não se coloquem como atores, enfim, né, como protagonistas dessa busca pela paz. Primeiro que assim, galera, a China já se coloca como uma protagonista, China e Brasil tentam liderar a chamada Aliança da Amizade, né?
país do sul global para liderar um processo de paz, mas o próprio Zelensky alegou que não acha que são países que tenham representatividade para lutar por uma questão aí de uma paz, porque são muito mais pró-Rússia, segundo, claro, a visão do Zelensky. E também não acho que a Europa teria condições agora, com vários países numa situação de crise econômica e estagnação, pleitear qualquer tipo de sanção econômica contra a China. Galera, China e Estados Unidos, claro que os americanos têm uma economia maior, são mais importantes geopoliticamente, mas são dois países quase que insancionáveis. Poxa, se os europeus, no momento de estagnação econômica, vão começar a promover um boicote no mercado consumidor gigantesco como os chineses, isso tende a estagnar ainda mais a economia local, entende? Então fica meio impossível pensar em sanções econômicas contra a China. Mas, né, foi a proposta do Trump. Ele também falou, galera, vale lembrar, que além de não apoiar a entrada da Ucrânia para a OTAN, isso foi na entrevista para a revista Time, né? Que ele não apoia a cessão de mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Como a gente sabe, os Estados Unidos disponibilizaram os ATACMS, mísseis de 300 km de alcance, e os britânicos e os franceses, o Scalp e o Storm Shadow. E eles já foram utilizados. O Trump colocou que isso só incentiva ainda mais o conflito e envolve diretamente os Estados Unidos em algo que deveria ser apaziguado e não aumentada a retórica agressiva. Então ele fala que não apoia e provavelmente vai retirar esses mísseis de longo alcance. Lembrando, para defesa pode. O que não pode é utilizar para atacar territórios que antes da guerra Rússia e Ucrânia pertenciam à Rússia. Essa é a ideia, tá? E aí a Rússia respondeu. E, galera, surpreendentemente, na verdade assim, né? Surpreendentemente mais ou menos, né? Os russos declararam que concordam. A gente teve palavras do Peskov, palavras do Medvedev. Segundo o Peskov, a Rússia está totalmente alinhada com o pensamento do Trump sobre a questão dos mísseis de longo alcance. Ou seja, que os Estados Unidos estão, nesse momento, incentivando o conflito. E o Dmitry Medvedev, que eu sempre falo, né? É o cara do caos, antigo presidente da Rússia. Na época ali que o Putin... ele ainda costumava respeitar um pouco mais, né, a Constituição como estava antes de mudar, para conseguir se reeleger várias vezes consecutivas. O professor falou mal da Rússia, o professor é um otanzete. Já aceitar que vão vir críticas aí? Posso criticar os dois lados? Posso, né? Então tá bom. Mas enfim, né, quando o Putin, ele saiu ali porque já tinha sido reeleito uma vez, o Dmitry Medvedev virou presidente, o Putin virou primeiro-ministro, depois o Putin assumiu a cadeira de presidente de novo e não saiu até hoje, né? Hoje ele é um conselheiro de segurança do Putin. E ele sempre que fala, é assim, pra acabar, né? Eu sempre acho que ele é colocado pelos russos, ó, vai lá, fala uma coisa aí explosiva, né? Uma coisa que aí a gente vai usar como tática de dissuasão, mas nunca vai chegar na sua declaração. Por exemplo, ele acabou de citar ontem, colocando que a Ucrânia, ela tem duas escolhas. Ou ela se adequa à Rússia, ou ela simplesmente desaparece do mapa, tá? E falou também que o Putin, aliás, que o Trump é um homem extremamente inteligente e hábil geopoliticamente. E ele tem certeza que vai conseguir guiar a paz de uma maneira mais definitiva. Ou seja, aparentemente, com os elogios que o Trump faz ao Putin, os elogios que o Putin faz ao Trump, as declarações da Rússia, acho de novo, né, que o Trump não vai querer ficar incentivando esse conflito e vai obrigar a Ucrânia a negociar o processo de paz. Claro, cedendo alguns territórios para a Rússia. Vai lembrar que hoje mais da metade da população ucraniana também concorda com essa proposta, de fazer uma proposta de cessar-fogo, cedendo parte do território ali para os russos. Até porque, com os ucranianos usando os mísseis de longo alcance, a Rússia prometeu e cumpriu. Deu uma resposta contra a Ucrânia. Os ataques que a Rússia fez foram ataques massivos, contra principalmente infraestrutura energética, com 300 mísseis de cruzeiro e drones sendo utilizados, principalmente contra pontos de defesa e contra pontos de energia. Como eu falo para vocês, galera, poxa, desde o começo do conflito Rússia e Ucrânia, mais da metade da geração de energia, da transmissão de energia já foi comprometida da Ucrânia. E está chegando o inverno ucraniano. Inverno ucraniano é uma situação calamitosa, né? Se a gente, por exemplo, aqui no Brasil, né, eu moro em São Paulo, por exemplo, poxa, inverno brasileiro, coloca um cobertor, uma meia no pé, tamo junto, né? O inverno, por exemplo, no continente europeu, ainda mais no leste europeu, região de grande amplitude térmica, né? Tá muito distante do oceano, que é a Ucrânia. Poxa, cara, as temperaturas chegam assim, a passar muito, tá? Do negativo.
sem sistema de aquecimento, sem sistema de eletricidade, é condenar pessoas à morte. E, claro, causar um cansaço da guerra e fazer uma pressão em cima do Zelensky para que ele aceite negociar e a reestrutura energética seja restaurada, ou pelo menos não mais atacada. Então, esse ataque contra pontos energéticos faz muito sentido na cabeça do Putin, para cansar a população ucraniana, aumentar a pressão contra o Zelensky para negociar algum tipo de processo de paz. Aparentemente não é isso que o Zelensky colocou. O Zelensky fez pronunciamento público falando que esses ataques só demonstram como passou da hora do mundo se unir em um único objetivo, que é conter os anseios imperialistas do Trump, e a própria Polônia, vendo a capacidade dos ataques que foram realizados, colocou seus caças ali em estado de atenção. Alguns caças, o sistema anti-artilharia ali da Ucrânia, com alguns caças F-16, também foram utilizados e conseguiram interceptar alguns mísseis. A Rússia fala com o seu Ministério da Defesa que todos os pontos tiveram ali os seus objetivos finais. A Ucrânia fala que conseguiu interceptar vários dos drones e dos mísseis. Independente qual seja a verdade ou se fica no meio termo disso, é fato que grande parte da infraestrutura está comprometida e é também um tipo de guerra híbrida, o cansaço que a Rússia faz para vencer os ucranianos. Será, galera, que o Zelensky abre mão aí de uma continuidade da guerra? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, eu coloquei para vocês no vídeo de ontem, que o Trump ele tinha feito o convite para algumas lideranças assistirem à sua posse ali como presidente. Aparentemente, ele quer transformar a sua posse presidencial quase como se fosse um G20, Ou pelo menos um G ali com G amigos, vamos colocar. Países aliados do governo americano. Aparentemente, o Brasil não foi convidado, tá? Nem o Lula, nem o Bolsonaro, Aparentemente, pelo menos por enquanto, tá? As fontes podem mudar, claro. Nenhum dos dois foram convocados. Mas a gente teve o Nayib Bukele, a Giorgia Meloni, o Xi Jinping, que aparentemente já rejeitou, inclusive, tá? A proposta para ver, Ele não convidou o Putin, por exemplo, isso é um ponto importante. Deve convidar também o Viktor Orbán e outros aliados aí do mundo. O Milei também, Javier Milei, foi convocado, Nayib Bukele já falei também, Enfim, grandes lideranças foram convocadas porque ele quer transformar como se fosse a ascensão de um novo momento mundial, onde uma direita mais nacionalista, ascende a cadeira de presidente dos países. O Xi Jinping não vai, o Putin não foi convidado. Aparentemente o Brasil, por enquanto, também não. Para finalizar, pessoal, a gente teve também a troca de primeiro-ministro na França. Coloquei para vocês, que o Michel Barnier, que era conhecido como ainda é, o Biden francês, ele foi colocado, um cara muito de centro, foi colocado pelo governo Macron como primeiro-ministro, porque hoje o parlamento francês está rachado, embora a maioria do parlamento seja de esquerda. Mas é quase um terço, um terço, um terço. Centro-direita, direita, esquerda, um terço ali, Dentro dessa premissa, o Macron, naturalmente, deveria, pelo menos é o que pede o bom convívio político, nomear um primeiro-ministro de esquerda, já que é o partido majoritário, embora não tenha conseguido formar maioria no parlamento. Na época, ele indicou Michel Barnier, que ficou aí cerca de 3 meses, Período curtíssimo aí, principalmente porque, dentre as suas propostas, ele fala em reorganizar as contas públicas, cortando gastos na casa de 40 bilhões de euros e aumentando a arrecadação na casa de 20 bilhões. Ou seja, uma diferença de 60 bilhões para tentar recuperar a economia francesa. Nem a direita mais nacionalista, nem a esquerda francesa curtem proposta de medidas de austeridade. Então foi votado uma moção de desconfiança e ele foi afastado. O Macron indicou agora o François Bayrou. Cara, eu concordo, tá? Aliás, confesso que eu não sou um grande... não sei pronunciar um francês aí muito bonito, tá? Mas é um senhor de 73 anos, que também é um cara, assim, extremamente de centro. Ele faz parte, inclusive, da aliança governista do Macron e já foi ministro da Educação, já foi prefeito, já foi candidato à presidência 3 vezes, inclusive. E, assim, para tentar entender um pouco mais quem é ele escreveu um livro em meados de 2010, colocando que, na sua posição de um cara de centro, ele vê que a dívida pública francesa é um grande problema, o que dá a entender que ele vai querer levar a cabo essas medidas de austeridade para pagar a dívida da França. Ele reclama da queda da produção industrial e a falta de competitividade não só dos franceses, mas dos europeus, o que de fato é verdade, Hoje, com a globalização, a parte produtiva está se espalhando em vários países e saindo desses centros mais tradicionais.
gerando desemprego e atraindo emprego para outras regiões, e fala também de um fracasso do sistema educacional francês de formar cidadãos que gostem da França, que hoje é uma maneira muito mais robótica de aprendizado, não exatamente a formação de um cidadão. Professor, qual o principal desafio dele? Fazer com que a esquerda, a direita e o centro gostem dele. Ainda mais porque tá para ser votado um orçamento. Orçamento que, de novo, o Macron indicou uma pessoa que aparentemente é favorável à austeridade, assim como era o Michael Barnier. Se ele de novo fizer uma proposta orçamentária que corta gastos e aumenta a arrecadação, penso que ele pode ser, de novo, né, o primeiro-ministro mais curto aí da história da República Moderna Francesa. E para finalizar, pessoal, a gente teve notícias também de uma Suíça que está se preparando para uma eventual guerra. A Suíça anunciou agora que vai, inclusive outros países já tinham anunciado também, como a Alemanha, tá? Fazer um plano de revitalização dos bunkers, gastando cerca de 220 milhões de francos suíços, mais ou menos equivalente a 1,4 bilhão de reais. Na Suíça existe uma lei, desde 53, que todos os habitantes eles têm direitos, sejam imigrantes, estrangeiros, refugiados, locais mesmo, têm direito a uma vaga num bunker. Sabe aqui no Brasil, né? Todo cidadão tem direito à moradia? Na Suíça é um bunker, tá? Cara, claro, o continente europeu, a Suíça tá certo que é um país neutro, mas, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial foi alvo, sim, de alguns ataques, fora os conflitos que precederam também o século XX, tá? Então a Suíça tem isso constitucionalmente. Como a situação está ficando um pouco mais grave e alguns bunkers não estão adaptados, estão muito sucateados, vamos colocar assim, a Suíça vai gastar 1,4 bilhão de reais para revitalizar esses bunkers. Fala, galera, que não tem nada a ver com um possível conflito, que na verdade isso está sendo feito porque é uma coisa que está no princípio constitucional suíço e deve ser levado em consideração. Mas que é uma coincidência a OTAN ter falado ontem, né? Vamos preparar para uma situação de guerra, a gente tem que gastar mais do que 2%, China e Rússia estão crescendo militarmente mais do que a gente, e Suíça, Alemanha e outros países revitalizando bunkers, parece algum tipo de garantia. E você, galera, acha que eles têm alguma informação privilegiada que nós não temos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.